Fala pessoal, tudo bem? Professor Almeida Júnior do canal Bora Atualizar. 43,5% da população brasileira está em razão por dependência. Quase 30 milhões de idosos. Transição demográfica em curso. Emprego formal aproximadamente em 39 milhões. E aí, pessoal, o que esses números representam, tá certo? Qual é a importância? Quais são os impactos? Quais são as consequências econômicas, políticas e sociais para o nosso Brasil de hoje? Quer saber? Fique conosco. Solta a vinheta. Inicia hoje, galera, tá? Um processo interessante chamado de transição demográfica. Mas vamos revisar um pouquinho quais são os principais processos demográficos que os países já passaram ou ainda vão passar. Temos a explosão demográfica, temos a transição demográfica e temos a implosão demográfica. Vamos entender cada um? Quando você encontra uma temática referente à explosão demográfica, é bom você lembrar de uma coisa básica. Toda e qualquer alteração quantitativa e qualitativa na população de um país vai impactar direto nos índices ou nas taxas de natalidade. Por sua vez, tá? Isso se encontra presente tanto na explosão quanto na transição, como na implosão demográfica, tá certo? Não esquece dessa dica. Como que eu devo entender, Almeida Júnior, a questão da explosão demográfica? Mortalidade, natalidade. Então você tem explosão demográfica, crescimento populacional aceleradíssimo. Por quê? Taxas ou índices de mortalidade declinam, taxas ou índices de natalidade sobem, tá? Então você tem instalado nesse país a chamada explosão demográfica. Implosão demográfica. Lembra que quem cai primeiro, lembra quem sobe primeiro, lembra quem é alterado primeiro? Os índices ou as taxas de mortalidade. Então a implosão demográfica, os índices de mortalidade declinam ainda mais, acompanhando, arrastando as taxas de natalidade. Pronto, está instalado um país considerado senil. Está implantado literalmente um país chamado de idoso, tá certo? Que no caso do mundo são pessoas acima de 60 anos. No caso específico do Brasil, é a população acima de 65 anos de idade. E por fim, o terceiro fenômeno demográfico que os países podem passar, ou já passaram, ou vão passar, tá? Que é a transição demográfica. O que é isso, Almeida Júnior? Mortalidade cai, tá certo? E é acompanhado gradualmente pelos índices também de queda da taxa de natalidade. Não tão acelerados como acontece lá na implosão demográfica. Portanto, estamos falando de um país saindo da idade jovem, caminhando já instalado, de certa forma, sim, para a população idosa e também caminhando para um envelhecimento. Pronto, pessoal. Tá aí o que nós chamamos de Brasil. Nós estamos inseridos nesse fenômeno demográfico chamado transição demográfica, tá certo? E dentro de várias informações e características desse processo chamado de transição demográfica, nós temos um que é super importante, que é o tema do nosso encontro de hoje, tá certo? Que é justamente o quê? O bônus demográfico, o bônus populacional. O que nós devemos entender por bônus demográfico? Vai lá, palavra mágica, resultado da redução. Palavra mágica qual é? Redução, tá? Quando você pega uma questão, quando você pega um item do Enem, quando você pega uma questão do seu concurso e tem essa expressão bônus demográfico, a palavra mágica é redução, tá? Mas a redução de quê, Almeida Júnior? Redução das taxas ou índices de fecundidade, acompanhadas da redução ou dos índices das taxas de mortalidade. Palavra nova, termo novo, geográfico, qual é? Fecundidade? É fácil, pessoal. Fecundidade ou fertilidade, taxa de fecundidade ou taxa de fertilidade, você deve entender que é o número de filhos por mulher, tá certo? Número de filhos por mulher na sua idade reprodutiva.
que o consenso científico vai de 15 a 44 anos de idade. Eu falei consenso, tá certo? Então você tem esse índice chamado fecundidade. Só para você ter ideia, na década de 60, a taxa de fecundidade brasileira girava em torno de 6,3, tá certo? Já agora, em anos 2000, a mesma taxa girava, melhor dizendo, né? De em torno de 1,9 por filhos por mulher. Traz para 2019, que é o ano base, tá certo? Nós temos hoje uma taxa em torno de 1,2 filhos por mulher. Então daí tu entende de onde é que está saindo o bônus demográfico, através da redução dos índices de fecundidade. É ele que arrasta a mortalidade? Não, não. Ele é arrastado pela redução dos índices de mortalidade brasileira. Tá certo? Beleza? Então, só para checar, bônus demográfico, redução da mortalidade e dos índices de fecundidade. Surge um segundo elemento junto a essa questão bônus demográfico, que é PIA, população em idade ativa, também denominada população economicamente ativa, tá certo? E população economicamente inativa. Cadê o bônus demográfico? O bônus demográfico tá bem aí, pessoal. Ou seja, nós estamos saímos do Brasil jovem, lá da explosão demográfica, e estamos na transição, ao termo bem cheque, né? Um termo bem mágico para você entender, caminhando para a implosão. Então nós estamos na transição. É justamente essa transição demográfica que nos coloca em uma situação positiva, em uma situação vantajosa. Por quê? Porque nós estamos indo para sermos envelhecidos, tá certo? Mas já saímos uma população jovem, ok? A transição demográfica nos permite afirmar hoje que nós temos a maior parte da população em termos de faixa etária adulta. E é justamente essa população adulta, tá ok? Lembrando, de 15, o que eu tenho de população em idade ativa? Eu tenho de 15 a 64 anos de idade. E essa população, em quantitativamente falando, ela é superior no Brasil nesse exato momento. Tá certo? É isso que é a vantagem. Por isso o termo bônus, né? O termo bônus é o quê? Vantagem, positividade, tá certo? Algo melhor. Então, por isso essa expressão bônus, tá ok? Repito, a população entre 15 e 64 anos de idade é a maioria nesse exato momento do quadro demográfico brasileiro, decorrente do fenômeno que nós estamos vivendo, que é a transição demográfica, tá certo? Mais uma dica em cima do termo bônus demográfico. É só você entender que é a população economicamente ativa maior que a população economicamente inativa. É só você entender que bônus demográfico é justamente a PIA, população em idade ativa, superior à população economicamente inativa, jovens e idosos, tá certo? E isso vai gerar um negócio chamado razão por dependência. O que eu devo entender por esse termo chamado razão por dependência? É justamente a relação quantitativa, econômica, financeira, entre o segmento improdutivo, jovens e idosos, com o segmento inverso, que é o segmento produtivo, a PIA, população em idade ativa, que nesse exato momento, ano base 2019, nós temos 43,5%. Ou seja, para cada 100 habitantes, 100 brasileiros em idade inativa, nós temos 43 para sustentar. Nós temos 43 para segurar a certo econômica e financeiramente esses dois grupos, entendeu? Então a nossa razão hoje, por dependência, tá certo? Hoje gira em torno de 43,5%. E aí eu te dou dois exemplos e bem extremos. Se eu estiver falando de Europa, eu vou ter uma razão por dependência de 54,3%. Ou seja, aí tu vai lembrar que a Europa, tá certo, é o quê? Implosão demográfica. Aí tu sabe quem é o maior grupo de população de segmento improdutivo, né? Europa envelhecida. Eu pego um outro exemplo, vamos para outro contexto, vamos para o extremo, tá certo? Eu cito o continente africano, que apresenta uma razão por dependência de 78,1%.
Por quê? Porque eu tenho ainda significativo número de países africanos que estão na fase da explosão demográfica. Então você sabe que o segmento improdutivo é a população jovem. E o Brasil está nesse meio. Tá? Observa, eu te dou um número europeu, te dou um número africano. E o Brasil está no meio, com os 43,5%. Tá? Por quê? Porque nós estamos falando de um processo que não é devagar. Nós estamos falando de um processo super, mega, hiper acelerado. Só para você ter ideia do que eu estou querendo te repassar, em 2019, caminhando para 2020, nós deveríamos estar na casa dos 10 ou 11% de população idosa. Ou seja, população acima de 65 anos de idade no nosso país. Mas só para você ter ideia que o processo é tão rápido, que é tão ágil, é tão dinâmico, que hoje nós estamos na casa dos 14% de população idosa. Tá? Eu estou falando para vocês, nós temos 30 milhões de brasileiros, tá certo? Considerados idosos. E se eu levar em consideração os brasileiros com mais de 80 anos, eu vou para cerca de 4,2 milhões. Então eu tenho aí 30 milhões de idosos, população acima de 65 anos, com um número, tá certo, mais específico, mais pontual, de brasileiros acima de 80 anos, que gira na casa dos 4,2 milhões. Ou seja, 2% da população idosa já tem mais de 80 anos. Segmento hoje improdutivo. Entendeu? Então é essa dinâmica que nós chamamos de bônus demográfico, a partir desses números. Tá? E se você tem ideia, ano base 2019, para você ter ideia, tá certo, da importância desse sistema chamado bônus demográfico, desse momento que muitos chamam de janela de oportunidades. Por que janela de oportunidades? Vamos pensar, se eu tenho uma população em idade produtiva, se eu tenho uma população em idade ativa, tá certo, significativa, esse é o momento de se investir nessa população. Por quê? Porque investindo nessa população, você vai ter como pagar, tá certo? Como pagar as dívidas, as contas da população jovem e da população senil. Entendeu? Nós estamos falando aqui de hoje em torno de 148 milhões de brasileiros considerados inseridos na população de idade ativa. Claro que esse número vai reduzir, tá? Porque esse vídeo está sendo gravado em junho de 2020. Então nós temos que levar em consideração, muito em consideração, a questão do Covid-19. Nós temos que levar em consideração a pandemia que nos assolou desde o mês de março no Brasil, ok? Então essa população de idade ativa, tá ok? Com toda certeza já está diminuindo. Mas a princípio você vai ser cobrado, tá ok? Com números baseados em 2019. Tá? Talvez você possa encontrar uma questão ou um item, não sei qual é a sua disposição para encarar um concurso ou um vestibular tradicional, você pode encontrar o princípio da analogia, né? Que é justamente comparar o que nós tínhamos antes de Covid-19 com o que nós temos pós-Covid-19. E um dos pontos a ser comparado é justamente isso, a certa população em idade ativa caindo. Tá certo? Porque é um dos princípios da nova ordem mundial o aumento das taxas de desemprego. Entendeu? Então nós temos dois pontos negativos nesse aspecto. Por isso, tá, é correto afirmar que o bônus demográfico é o momento ideal. É por isso que vem a expressão janela de oportunidades. Almeida, nós perdemos com o Covid-19, tá certo? O bônus demográfico? Não, alunos. Oficialmente, se fala no pico em 2018, mas também oficialmente se coloca para 2030, 2038, 2047, tá certo? O fim desse negócio chamado bônus demográfico. Torcemos para que nós ainda tenhamos essa janela de oportunidades. Por que, professor Almeida Júnior? Porque nós temos um problema, tá certo? Muito, tá certo? Significativo nesse bônus demográfico, dentro desse bônus, que é justamente, eu estou falando aqui de quê? De 50 milhões de jovens, tá? 2019 nós fechamos com 50 milhões de jovens, e esses 50 milhões de jovens, eu tenho cerca de 9,8 a 10 milhões de jovens que fazem parte da geração nem, né? Nem estudam e nem trabalham. Eu estou falando de 10 milhões de jovens brasileiros que nem estudam e nem trabalham. Consequentemente, eu estou falando para você, tá certo? Que lá naquela população de idade ativa tem esse problema porque esse jovem não está migrando
de forma produtiva, de forma qualificada, de forma formada para a população em idade ativa. Então, consequentemente, isso vai gerar o quê? Lacunas a serem preenchidas. E essas lacunas são preenchidas por quem? Por modernização tecnológica, por evolução técnica, tá ok? Ou seja, isso reflete através do aumento do desemprego e aumento do subemprego. E aí você tem o que é positivo, que é o bônus, aí você tem um ônus, tá? Essa população, essa geração chamada assim de neném, nem estudam e nem trabalham. Aí os fatores que levam à existência dessa geração neném. Eu tenho evasão escolar, tá? Promovida pela necessidade de trabalhar cada vez mais cedo de muitos grupos de jovens para levar uma renda fixa ou temporária para as suas respectivas famílias. Eu tenho uma baixa perspectiva de futuro, já que o presente desses jovens, dessa geração neném, não vislumbra, tá certo? Aumento de renda, tá certo? Eu tenho também outro fator importantíssimo, a questão da gravidez precoce entre esses jovens, tá certo? Então são fatores que levam ao que é para ser positivo, leva algumas situações, alguns elementos, alguns contextos de forma negativa. Entendeu? Então isso é o que nós chamamos de bônus demográfico. Almeida Júnior, isso, tá certo? Nos levam a entender o quê? Tá certo? O que eu devo entender a importância desse bônus demográfico? Pensa comigo. Se eu tenho uma população qualificada, eu vou ter o quê? Produção. Tá certo? Se eu tenho produção, vai gerar impostos. Se faz gerar impostos, vai recolher receita. Se recolhe receita, eu tenho o quê? Investimentos públicos. Se eu tenho investimentos públicos e produção, isso é igual ao quê? A crescimento econômico. Se eu tenho um crescimento econômico e até mesmo desenvolvimento econômico no país, eu vou ter o quê? A geração de poupança e eu vou ter a geração de reservas. Muito importante em qualquer cenário econômico e político, tá certo? Em qualquer nação, em qualquer país, na atual ordem mundial. Mas, para isso, eu preciso ter o quê? Estrutura econômica e política pública eficiente e eficaz. Para o quê? Isso está nos vislumbrando, que é o bônus demográfico que nós estamos vivenciando, agora enfraquecido com essa pandemia do Covid-19, impacte de forma positiva realmente a nossa população. E o que é que você deve entender por estrutura política e econômica de gestão eficiente? Vamos enumerar. Precisamos de um ensino de qualidade. Vamos lá, precisamos fomentar cada vez mais a inovação e, na sequência, fomentar também o empreendedorismo, tá certo? Porque o empreendedorismo é importantíssimo no cenário nacional. Por que, Almeida? Porque ele vai buscar criação, vai buscar inovação, vai buscar aumento de produtividade, tá certo? Nós precisamos de uma boa gestão pública para qualificar essa população em idade ativa. Nós precisamos investir cada vez mais em capital humano, tá ok? Por quê? Porque isso gera, por exemplo, aumento de produtividade. Precisamos investir no pleno emprego e um trabalho decente. Com todas essas ferramentas equilibradas, nós podemos chegar a pontos, nós podemos chegar a momentos como, por exemplo, acontece no Japão, como acontece na Coreia do Sul, como acontece na China, que são exemplos de países que aproveitaram esse bônus demográfico, tá certo? Aí você deve estar perguntando, e por que isso? Porque é grave, pessoal. Se nós não aproveitarmos essa janela de oportunidades, ok? Por exemplo, nós temos hoje 25% de mão de obra subutilizada no Brasil. Nós estamos falando de mais de 28 milhões de brasileiros que são subutilizados. E isso impacta de forma negativa em um momento tão importante chamado bônus demográfico, onde a população economicamente ativa, onde a população em idade ativa é superior à população, tá certo, não produtiva, não economicamente ativa, tá certo? Porque se esse bônus demográfico não for aproveitado apesar dos pesares, tá? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma armadilha, tá? E essa armadilha é chamada assim, armadilha da renda média. Entendeu? Então, se nós não aproveitarmos esse momento tão importante,
que é o bônus demográfico, apesar dos pesares, tá certo? O Brasil vai entrar num momento de envelhecimento, de envelhecido, né? Já vou finalizando, um momento envelhecido sem ter feito a sua tarefa de casa. Ou melhor, nós vamos chegar a uma população idosa sem ter feito a nossa poupança ou a nossa reserva. Vamos chegar no momento que a população economicamente inativa vai ser maior, em especial a idosa, que custa muito mais caro do que a jovem, sem ter nos preparado, sem ter reserva técnica, reserva tecnológica, reserva econômica, reserva de previdência, reserva financeira. Ou seja, é muito necessário o Brasil ainda aproveitar, tá certo? E aí nós torcemos que realmente seja o pico em 2047, tá certo? Muito necessário aproveitarmos esse negócio chamado bônus demográfico, tá certo? Eu sou o professor Almeida Júnior, esse é o canal Bora Atualizar. Se você gostou, dá um likezinho aqui e inscreva-se no nosso canal. Um abraço!